E aí, galera, tranquilo, na boa. Hoje nossa conversa vai ser sobre este meu amigo aqui, Humberto Eco, tá? O número zero. Óbvio que eu já indico. Pois bem, não vou contar a história, por óbvio, porque eu quero que as pessoas leem e fiquem curiosas, mas eu quero puxar deste enredo, como sempre eu faço com as resenhas, né? É, como a história está hoje, aqui, agora, entre nós. Essa história, esse romance, ele foi publicado em 2015, mas é ambientado na Itália de 1992. Dá até para buscar o contexto histórico daquela época, que é muito interessante. Pois bem, mais ou menos do que trata? Imaginem a seguinte situação: alguém muito dinheiro resolve criar um jornal, cria todo um projeto para um jornal que ele sabe que nunca será real. É um jornal que é pensado é, para ameaçar pessoas. Ele quer um jornal que seja construído de tal forma que pareça ser um jornal investigativo, um jornal que corra atrás da corrupção, tem que ser um jornal assim que aparente para os poderosos um grande perigo. Portanto, esse jornal ele é uma ameaça. Imagina o dono deste jornal que só o fato de existir um projeto de um jornal deste tipo, ele, o proprietário, já ganha alguma vantagem, seja política, seja financeira. Esta é a ideia. Então, é, é contratado um grupo de pessoas, de editores, de jornalistas para criar esse jornal. E deste grupo, apenas um sabe que esse jornal nunca vai acontecer. Os demais acreditam que ele vai acontecer, que vai ser real. E, portanto, se esforçam muito para que esse jornal seja um real de fato, um jornal de fato, né? E eles têm uma característica muito interessante. Aqui vem as características que eu gosto, que fazem deste livro um diferencial. Estes contratados são todos perdedores. Eles falam o tempo todo que são perdedores. São escolhidos porque são perdedores. É o superpoder deles. Mas como assim perdedores? Aqui vem uma coisa muito interessante. Todos eles são sujeitos extremamente críticos, extremamente inteligentes, leem pra caramba, redigem que uma beleza. São sujeitos que eu entendo acima da média. São jovens, apesar de que o principal ali tem em torno de 50 anos, jovem também, né? Mas eu sou bem mais jovens. E é, tudo para dar certo. Mas eles não conseguem. Mas o que que não conseguem? Qual é o tamanho do insucesso deles? Vejam, eles querem ser todos pessoas famosas, famosas como grandes jornalistas ou grandes escritores, eles querem ser famosos e não conseguem. Então, tem a altura, eu quero subir, ser famoso, só inverte e é o tanto que eles acham que caíram. Então, como eles não conseguem serem famosos, eles se acham no fundo do poço. E é claro que tem a questão econômica, eles não têm emprego fixo, todos eles têm problemas, mas são sujeitos acima da média. Pois bem, são esses os sujeitos que vão idealizar esse jornal. Portanto, eles têm que fazer no papel o jornal, tem que discutir, né? E para depois fazê-lo e mostrar para os poderosos esse jornal, pelo menos esse projeto já feitinho. E aí que começa as coisas que são interessantes e que eu tenho certeza que acontecem hoje. Ele vai falar do jornal físico, mas nós aqui, século XXI, vamos imaginar os canais,
jornais físicos, mas também as rádios, mas também, enfim, as grandes mídias corporativas, certo? Muito bem. Olhem lá na redação algumas discussões extremamente interessantes. Veja, conselho. Eles dizem, olha, nós não podemos ou não queremos dizer que o professor Amilcar ele é ladrão, tá? Não podemos dizer que ele sai à noite para assaltar pessoas na rua. Não podemos. As pessoas não vão acreditar. Mas tem uma arma muito melhor. Nós vamos induzir as pessoas, nós vamos seduzir as pessoas para que elas acreditem. Como? Ora, nós vamos começar a tirar fotos do professor Amilcar quando ele sair à noite. E de preferência, fotos que mostrem em lugares com a iluminação ruim, para que ele fique numa situação obscura, os horários estranhos, e vamos começar a tirar fotos do Amilcar. E não vamos contar que ele corre à noite. Nós vamos só tirar fotos dele à noite. Inclusive, quem sabe, naquele movimento de correr. Veja bem, e vamos colocar a seguinte notícia. À noite, no bairro tal, existe situações de violência, inclusive com vários assaltos. E então a foto do professor Amilcar. E então se diz, inclusive, estranhamente, este professor, depois das aulas, passa naqueles lugares todas as noites. O que ele faz lá? Percebo que apenas está havendo uma insinuação. Não é dito nada. E também não é mentira, porque o professor Amilcar passou mesmo naquele horário, naquele lugar, naquele momento. Percebem? E não há como o professor Amilcar se defender, porque não foi dito, foi insinuado. Então percebam que este jornal é de mau caráteres. As pessoas são, a redação são pessoas que não têm ética nenhuma. Tem apenas uma moça, uma mulher que trabalha lá, e ela chega a dizer, que horror, vocês vão fazer isso não é ético. Ninguém dá bola e ela continua fazendo. Ou seja, ninguém naquela redação é um sujeito que realmente se revolta. São sujeitos que não conhecem a ética. Por alguns trocados, eles vão ali e fazem isso, né? Não se importam com o mau jornalismo. Percebam que interessante. Uma cidade é, tem, toda a cidade tem acidentes de trânsito, faz parte. Quanto maior o número de carros, maior o número de acidentes. Então, uma média tem X acidentes, tá? Mas, vamos imaginar que esse jornal agora quer atacar o prefeito. Como é que eles vão fazer? Ora, pega-se uma página do jornal, pega ali de um ano os piores acidentes e pega as fotos e as imagens dos piores acidentes e coloca numa página só, sob o título Acidentes e Mortes. E coloca eles vários acidentes e descrevem como aconteceu, como as famílias morreram, e lá no final coloca assim: isso é o caos? Percebe? Não são novos acidentes, não são acidentes que fugiram da média, mas no contexto daquela página, o contexto da página grita: olha quantos acidentes, mas não são novos, outros são antigos. E o que me lembra é quem é o público-alvo, quem é o público-alvo desse jornal. E aqui esclarece tudo. É dito lá no livro que o público-alvo é um público conservador, 40, 50 e poucos anos, é um público que tem memória curta, então eventos mais antigos pode repetir com uma coisinha diferente que não tem problema nenhum. São pessoas que não leem, elas não têm hábito de leitura, elas não leem livros. Livros, então, não leem. É este o público. E são pessoas que não gostam de se envolver com a cultura, mas gostam de dizer que entendem de cultura.
Esse é o público-alvo que o jornal pretende atingir e que, portanto, assusta os poderosos, porque essas características são as características dominantes da, do grande número da população. A linguagem também é pensada. Qual seria a linguagem? E eles discutem entre si. Vamos usar uma linguagem técnica, uma linguagem científica, uma linguagem diferente da usual? Eles entendem que não. É preciso usar uma linguagem que seja aquela que os jornais já usem. E por quê? Porque as pessoas já estão acostumadas. E é muito curioso, eles usam a ideia. A professora Milka está no centro de um furacão. Né? E um deles diz: sob o ponto de vista científico, isso não pode acontecer, porque no meio do furacão é calmo. O que é turbulento envolve, é o girar do furacão, mas no meio é calmo, não faz sentido estar no centro do furacão e estar se sacudindo, né? Como a gente imagina. Não, no centro é calmo. E aí então surge essa discussão e chega a uma conclusão que pode usar sim, porque as pessoas já estão acostumadas com este tipo de expressão, que parece dizer tudo, mas na verdade equívocos, grandes equívocos, mas que não tem problema. É preciso continuar usando esses clichês, porque as pessoas compreendem, se reconhecem nesses clichês. Percebo que a linguagem ela é pensada, não é qualquer uma. Também é interessante. Vixe, tudo isso que eu estou falando está acontecendo neste momento. Tu estás é, ouvindo, sentindo, percebendo tudo isso que eu estou falando assim que liga o celular, ou pega esses jornalões, né? Eles estão usando isso, esse tipo de linguagem. Também é interessante. Olha, gente, eu amei. Vamos usar de novo o exemplo do acidente. Acidente de carro. Só que agora o jornal quer atacar o proprietário de uma grande revenda de carros. Então, um desses acidentes, dos mais recentes, foi da marca do carro daquela empresa. O que é possível fazer? O jornal pega várias notícias antigas ou não em acidentes que aconteceram com aquela marca de carro. Ele vai fazer a notícia, põe várias fotos de vários acidentes, de preferência terríveis, com aquele carro. Para não dizerem que o jornal só vê um lado da história, e aqui é fantástico, gente. Isso acontece. Eles pegam um cidadão comum e perguntam: tu, Jorginho, o que tu entendes que aconteceu? E o Jorginho diz: olha, isso acontece, isso aí é normal, é, sempre há acidentes nas cidades. Acredito que não houve culpa de ninguém. Então, o jornalista com o microfone pergunta: e tu, Jorginho, trabalhas em quê? Eu vendo jornal aqui na esquina e eu vejo acidentes toda hora. Aí corta a imagem e agora é o Dr. Cláudio. Né? Dr. Cláudio, chamamos o senhor para conversar com a gente. Dr. Cláudio, o senhor que é engenheiro de trânsito e responsável pelo jornal científico e tal, o que o senhor acha do acidente? Eu entendo que esse acidente poderia ter sido evitado, porque esse veículo tem problemas técnicos, aqui, ali, acolá, e ele mostra um gráfico, e ele diz, o problema é o carro que tem problemas. Pensem, quem é que o cidadão comum, conservador, que não lê, que não gosta de cultura, né, vai pensar dos dois depoimentos? O jornal vai dizer, olha, trouxe duas versões, mas aqui vai colar é a versão do Dr. Cláudio, porque ele é engenheiro, porque ele sabe, porque ele falou sério, porque ele tem credibilidade, mas o jornal não pode ser acusado de ter observado apenas um lado da história e, portanto, o dono da distribuidora do carro poderá ter problemas de vendas. E por último,
Eles discutem na redação desse jornal que não vai acontecer, mas que acreditam que vai. Eles discutem. Nós fazemos a notícia? Somos nós? Ou a notícia que nos faz? Quem vem primeiro, o jornal ou a notícia? E chegou à conclusão que há um equilíbrio. Que a notícia, quer dizer, o fato em si nada é, o acidente de carro nada é apenas um acidente, mas precisa do jornal para virar notícia. Então eles fazem a notícia e a notícia faz o jornal, mas eles fazem a notícia também. O que eles querem dizer com isso? Que são os grandes canais virtuais ou não, físicos ou não, né? São as grandes empresas que nos dizem o que pensar sobre o fato. Elas não falam exatamente do fato, mas do que devemos pensar dos fatos. E aqui me lembra um dos meus vídeos que eu falo sobre as fake news. Então, retomando o livro, este livro fala justamente disto. O que fazem com a nossa cabeça os grandes jornalões, principalmente se nós somos conservadores, se não lemos livros, se não admiramos de fato a cultura, com certeza seremos presas fáceis para esse tipo de jornalismo. No caso, um manual de mau jornalismo, jornalismo sem ética. Fiquemos atentos. Abraço e até a próxima.